Olha, pessoal, no intervalo de 2 semanas, tivemos aí Lula e Flávio Bolsonaro, né, os dois pré-candidatos ou candidatos à eleição presidencial, indo até a Casa Branca, se reunindo com o presidente norte-americano Donald Trump. E a euforia da velha imprensa, né, em querer comparar uma visita de um com a do outro. Obviamente que Lula foi com status de chefe de Estado, que ele é ou está atualmente no comando da nação, né? No comando do Brasil, pois assim foi colocado lá. E Flávio Bolsonaro está no status de senador da República e pré-candidato à presidência eleitoral. Ou seja, Lula vai com o status de quem tem o poder na mão. Flávio Bolsonaro não tem nada a negociar no momento, né? Pode oferecer alguma coisa que ainda é no campo da hipótese, né? Se eu ganhar, né, eu posso te oferecer isso ou aquilo, mas dentro do cenário atual não tem nada a oferecer, nada a negociar, diferente de Lula. Mas como a gente já vinha falando há muito tempo, Lula foi à Casa Branca apenas para reafirmar pontos que ele já estava em dívida com o governo norte-americano. Foi assim na captura de Nicolás Maduro, foi assim na retirada da Lei Magnitsky de Alexandre de Moraes, que foi a pedido de Lula. Né? E agora é assim no caso das facções criminosas aqui do Brasil, que não fosse reconhecido como grupos terroristas. Lula foi lá negociar simplesmente isso. Por isso, ou melhor, não só por isso, o pedido da assessoria de Lula que a reunião fosse feita em portas fechadas. Né? Em portas fechadas. Um dos motivos era que para que Lula não fosse exposto a algum tipo de humilhação, né, por parte do presidente americano, como aconteceu em alguns casos. E a outra preocupação era para negociar, fazer esse tipo de negociata. Porque na primeira foi retirado, em troca da participação de Lula, foi retirado o quê? Foi retirado a sanção de Alexandre de Moraes, entregue terras raras, né, que isso foi negociação exposta, né, foi um pedido americano. E também a retirada das tarifas, que teve aquela reunião do Joesley Batista, lembra-se? Primeiro na Casa Branca e depois lá na Venezuela, que acabou depois com a prisão, né? O sequestro, entre aspas, e prisão do ditador Nicolás Maduro, que também teve envolvimento de Lula. Isso não é opinião, isso são declarações do próprio Nicolás Maduro, já tinha Lula como um traidor, e da oposição da Venezuela, porque vamos lembrar que não caiu o regime venezuelano, tá a vice do Nicolás Maduro. A vice do Nicolás Maduro que está como presidente, né? E as empresas, o que aconteceu foi que as empresas americanas voltaram a extrair petróleo lá. Ponto. O que mais na frente se resultou na invasão do Iraque com a segurança americana de ter uma reserva de petróleo em suas mãos para poder fazer a incursão no Irã. Mas isso é outra história. Então, voltando aqui. O caso de Flávio e Lula claramente mostra que, diferente do que a velha imprensa fala, é que Lula sai derrotado. Lula sai derrotado. Porque voltou como chefe de Estado do Brasil sem absolutamente nada nas mãos. Primeiro que fez uma reunião nas escondidas, não deu entrevista na saída da Casa Branca, não cumpriu nenhum protocolo. Porque aquela foto tão criticada pela velha imprensa e por outros, né, adversários políticos, do Flávio, do Eduardo e do Paulo Figueiredo dentro do Salão Oval, aquela foto é tradicional de todas as pessoas que visitam o presidente Trump. Todos os visitantes do presidente Trump, incluindo também chefes de Estado, têm fotos no Salão Oval, que é onde acontecem as negociações. Quando não, tem gravação ao vivo. Lula não tem. Lula se contentou com um aperto de mão na frente da Casa Branca e ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, entre aspas. Lula foi negociar que não se considerasse as facções criminosas do Brasil como grupos terroristas. Né? Fato que, vamos lembrar que 2 dias após ele apresentou aqui um pacote de combate ao crime organizado. Pacote esse que não muda absolutamente nada do que já vinha sendo feito em todos esses anos do PT no governo, que é absolutamente porra nenhuma. Aí tivemos depois a visita do Flávio Bolsonaro. No dia seguinte, tá lá o anúncio do governo americano classificando PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas. A reação do governo
brasileiro e da velha imprensa deixa bem claro uma coisa. Vamos colocar uma frase bem amistoso, né? A relação amistosa da esquerda com facções criminosas, com narcotráfico. Também a relação amistosa, muito amiga da imprensa, com crime organizado, né? Como a gente já ouve tanto falar, as vítimas da sociedade, os direitos humanos para o criminoso. É só pegar votações da esquerda no Congresso Nacional e ver que a esquerda não vota aumento de penas, endurecimento do combate ao crime organizado, etc, etc, etc. Essa reação, né? Mas feriu a soberania, isso só mostra, mais uma vez, o conjunto desse Estado que nós temos no Brasil, que esse Estado narco-corrupto comunista que tomou conta do país, que é a velha, aí sim, é o sistema podre e fortificado que abrange todos os setores, inclusive o crime organizado junto à política e junto à imprensa, né? Vai chamar o Flávio Bolsonaro de antipatriota porque foi lá pedir a ajuda americana. E a população que é refém do crime organizado todos os dias, com medo, fica com medo. O cara não consegue comprar um relógio na rua porque tem medo de ser assaltado. O cara no Rio de Janeiro não tem medo de levar alguém lá, sair à noite, porque tem que pedir permissão. O cara tem medo de que algum traficante se engrace com a filha dele e tome ela. O cara tem medo de estar dentro de casa e ter que ser retirado. Ou como no Ceará, as pessoas dentro das suas casas são retiradas, vai embora ou morre, né? A mando do crime organizado, e não pode se fazer nada. Um Estado brasileiro, onde o Rio de Janeiro tem locais onde o crime organizado domina a internet, água, gás, luz, tudo. O Estado não se faz presente. Se isso não é um grupo terrorista ou ação terrorista, isso é o quê? Terrorismo é só se tiver questão religiosa e política no meio? Porra, mas se não tem questão política dentro desse meio? Então as facções brasileiras, para serem consideradas terroristas pela esquerda e pela imprensa, eles têm que ser um grupo religioso, tem que ter uma motivação religiosa. Só isso. Para ser um extremista. Tomar conta do Estado, colocar sob julgo a população, ter território dentro do país, dentro da nação, de domínio deles, onde o Estado não se faz presente, nem pode se fazer presente, onde autoridades não podem entrar, onde não se faz a lei e a Constituição presente. Isso então não significa grupos terroristas? Aí vem o papo furado, né, que inventaram de que, nossa, as relações, isso pode cair mal economicamente para o país, porque as instituições financeiras vão ser afetadas, né, porque os Estados Unidos, com isso, ele pode travar relações financeiras do crime organizado, óbvio, porque eles sabem quem é, o FBI sabe disso, tanto quanto a Polícia Federal, a inteligência brasileira também sabe. Não pegam porque não querem, não pegam porque tem conluio do Estado, como diz o Bukele, né? O Estado, só existe o crime organizado com a força que tem, porque o Estado é cúmplice. E ponto. Isso é um fato. Ou seja, mas vai afetar a economia do país, porque isso, que aquilo. Chegou a ter uma entrevista com a desembargadora falando que isso vai afetar o preço da cocaína que vai subir. Ora, isso é ruim? Então isso é ruim pro país, que aumente que tem uma inflação no preço da droga? Olha o nível do negócio, pô. Então quer dizer o seguinte, se os Estados Unidos for lá e bloquear a conta de um sujeito que for ligado a alguém de uma facção criminosa, ou do próprio integrante da facção criminosa, nossa, isso é ruim porque vai afetar a economia nacional. Então é um atestado de que parte da economia nacional está ligada ao crime organizado. Automaticamente, quando eles falam uma merda dessa, eles estão dando um atestado que, olha, peraí, pô, não mexe aí não, porque senão vai ter setores. E não é só o traficante não é só o gerente ali da facção não, o cara com o fuzil na mão, o cara que vende a droga não. Esbarra assim na Faria Lima, esbarra assim em partidos e políticos, esbarra assim em imprensa e jornalistas, em bancos que lavam muito dinheiro para membros do crime, né? Instituições, lojas, todos os setores. Então, amigo, o medo é o quê? O medo não é uma intervenção americana que vem uma equipe de CEOs, um helicóptero, vai lá e começa a matar aqui traficantes. O medo não é esse, não. Porque político não tá pouco se lixando, nem para pobre, muito menos para traficante. O bandido, o ladrão, o faccionado, ele é idiota se ele pensar que uma aliança com político é duradoura.
O político, para livrar o rabo dele, ele joga todos esses caras na lama. Vamos lembrar que na declaração do Lula, falando que tinha ido na reunião com o Trump, tinha dado nome de líder de facção criminosa brasileira que morava ou tinha posses nos Estados Unidos. Então, se o cara que é criminoso, ele acha que o PT, o governo brasileiro indo lá negociar, ou quem seja, vai favorecer a ele, tire o cavalo da chuva, meu amigo. Tire o cavalo da chuva, você foi enganado. Você é criminoso, você foi enganado. Quem confia na esquerda e no comunismo, estuda um pouco a história do comunismo. Eles estão pouco se lixando, eles vão livrar, porque são covardes. São covardes. Né? A velha história do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eles estão pouco se lixando. Se for para entregar todo mundo, que entregue. Eles mudam o discurso. Entendeu? Então não tem essa questão. Então eles estão assumindo que parte da economia brasileira gira em torno da droga. Então nós somos sim um estado narcotraficante, porra. Dependente da economia que gira em torno de droga, de armas, o que seja, do crime. Né? Um país que tem 45 mil assassinatos violentos por ano, que é mais do que qualquer guerra tem por ano, qualquer guerra, vai falar que as coisas estão sob controle, que nós devemos tomar conta dos nossos criminosos, como disse o Lula, dos nossos criminosos. Se alguém acha que o Brasil tem condição ou tem algum controle sobre isso? Nenhum. Nenhum. Para falar uma coisa dessa, só se for muito inocente, um idiota funcional que compre as conversas do PT, óbvio, né? Que é o mesmo que acha que o Lula acabou com a fome 32 vezes, que ele é um inocente, ou faz parte do jogo, que são esses agentes intelectuais, tanto políticos como da imprensa, que continuam falando isso. Portanto, no final das contas, o Flávio Bolsonaro saiu vitorioso. Mas muito, saiu gigante disso. Porque ele não tem nada a oferecer nesse momento ao presidente americano. Óbvio que o Lula e a imprensa ficam com cara de idiota, porque sabem muito bem de uma coisa. Toda aquele teatro, aquela novela do Trump elogiando Lula, isso e aquilo, faz parte do pacote de Donald Trump. Ele sempre tratou o Lula como um idiota completo, que é. E nos bastidores pressionou o Lula a fazer todas as exigências que os Estados Unidos queriam. Porque sabe que se o Lula não fizer, vai ficar exposto, vai ficar com a bunda na janela. E para não fazer isso, o Lula entrega a qualquer um. Qualquer um. Ai, mas os Estados Unidos pode vir aqui agora fazer uma ação militar. Ora, meu Deus do céu. Os Estados Unidos reconhecer que qualquer grupo do mundo seja um grupo terrorista, é questão deles, não influencia em nada. O Brasil não tem nada a ver com isso. Como se o Brasil quiser colocar agora com a facção norte-americana, da Jamaica, do Japão, da Yakuza, quem ele quiser reconhecer aqui como grupo terrorista, também é um direito do Brasil. Há um ano atrás, o Paraguai, a Argentina, Uruguai reconheceram já o PCC Comando Vermelho como facções terroristas. Já estão em negociações para colocarem bases militares americanas ali na fronteira, na tríplice fronteira, que é onde a droga se movimenta ali. Né? Ninguém ficou com medo do Paraguai, da Argentina mandar tropas aqui no Brasil para invadir e sequestrar traficantes no morro ou matar traficantes? Não, ninguém. Por quê? Porque não tem o poderio americano de militar? Então a resposta é exatamente essa. Se os Estados Unidos quiser amanhã vir aqui e matar, sequestrar, pegar qualquer faccionado, eles vão pegar e acabou. Assim como fizeram com o Maduro, que era o chefe de Estado, assim como fizeram com o Khamenei lá no Irã, que era o líder do Irã. Você acha que os Estados Unidos estão pouco se lixando? Olha, não peçam. Eles têm que pedir. Se eles vão reconhecer, se ele reconhecer ou não, ele vem aqui e acabou. E quem é que ficaria triste com isso? Algum popular oprimido? Algum familiar de um drogado? Algum familiar que teve o seu parente queimado lá nos pneus? No micro-ondas lá de um traficante no Rio de Janeiro? Ninguém. O próprio crime reconhece que ele luta contra um outro sistema, que é a polícia, que é a inteligência. Entendeu? Então quem tá? Os políticos, o Estado, como diz o Boquete, só existe o crime organizado imperando. O crime nunca vai acabar, óbvio, sempre vai ter desde que o mundo é mundo, sempre teve. Mas só impere e domina um Estado porque o Estado é conivente e amigo disso, pô. Desfavorece disso. Então Lula, quando volta pro Brasil, com nada, só com um aperto de mão e mais um elogio do Trump, né, que faz o peito dele inchar e os idiotas funcionais e canalhas militantes da imprensa
falarem, olha, Lula, o Trump gosta do Lula. Não gosta nada, pô. Trump é um negociador, um jogador, sabe muito bem que Lula é o fundador, líder e chefe do Foro de São Paulo, que o Brasil financiou todo o esquema comunista da América Latina. Todo o esquema. Fidel Castro é fichinha perto de Lula. Todo o dinheiro de mensalão, petrolão, esquema da Odebrecht, quando ia financiar metrô em Caracas, porto em Cuba, mais médicos, o cacete é 4. Lula é o chefe de todo o movimento comunista, socialista, financeiramente da América Latina, América do Sul. E eles fingem que o Trump é um idiota. E o Trump se finge idiota para que fique tudo assim. Mas nos bastidores, né? Não vai cair na ladainha do Lula. Olha, Trump, eu te prometo que eu vou perseguir sim. Vou endurecer o combate ao crime. Não endureceu porra nenhuma. Apresentou uma lei meia boca aí, que não vai combater absolutamente nada, né? É o mesmo discurso. E achando que os Estados Unidos ia ser um idiota. Flávio Bolsonaro aproveitou o momento e se fortaleceu, sendo um simples senador da República e trazendo uma vitória imensa em cima do Lula. Então, para que fique bem claro, né, os Estados Unidos, esse reconhecimento das facções criminosas como grupos terroristas vai pegar muita gente do setor financeiro e para o criminoso no Brasil vai mudar apenas uma coisa. Uma coisa, o criminoso, o cara que tá agora lá com o fuzil, caramba, só vai mudar uma coisa. Que amanhã pode ser feito um acordo de extradição para que esses líderes ou faccionados sejam extraditados e cumpram penas nas cadeias americanas ou mandados para El Salvador, como os Estados Unidos está fazendo ultimamente. Então, para o criminoso brasileiro, o que vai mudar é apenas isso. Na política, muda muito mais do que para o próprio faccionado. Não vai diminuir a troca de tiro com a polícia ou não. Não vai acontecer absolutamente nada disso. Vai continuar do mesmo jeito que está. Mas para o criminoso, você pode ter certeza que essa sombra de extradição para os Estados Unidos, que é algo terrível, porque de lá o cara não sai, não tem ligação comandando nada, esse ponto vai pegar, meu amigo. Vai pegar, que foi o que pegou o El Chapo, acabou com o Chapo, acabou com um dos maiores narcos do mundo, como era o caso do Pablo Escobar, que tentou até pagar a dívida externa da Colômbia para não ser extraditado, não foi? Então, porque o medo dos caras, eles sabem que uma vez feito um acordo desse, que é sim o que possibilita, a partir do momento que se é reconhecido um grupo terrorista, é uma extradição para os Estados Unidos. Responder lá, por terrorismo lá, crimes contra a América. Então, nesse caso, que é a única coisa que muda, e é a tal interferência americana em território brasileiro, que não chega a ser uma interferência, pode ser isso. Então, para o crime muda pouca coisa, mas para efeito político muda-se muito. E Lula sai um derrotado mais uma vez e exposto como amigo protetor do crime organizado.